Velveteen Dream, um nome que em certo momento parecia destinado a estar entre as maiores estrelas da história da WWE. Ele tinha carisma, presença, talento no ringue e uma originalidade que o tornava impossível de ser ignorado. John Cena o apontava como futuro, Triple H o considerava especial, e os fãs acreditavam que ele poderia ser o rosto de uma nova geração. Mas hoje, poucos anos depois, o nome Velveteen Dream quase desapareceu do mundo da luta livre. E pior do que isso, quando aparece, geralmente é cercado de polêmicas, acusações e histórias negativas. Mas agora fica a pergunta: como que alguém que tinha tudo para ser o próximo grande astro da WWE acabou caindo no esquecimento? Essa é a história de ascensão e queda de Velveteen Dream. A jornada do lutador começa em 2014, quando Patrick Clark, ainda um adolescente de apenas 19 anos de idade, decidiu perseguir o sonho de ser um lutador profissional de luta livre. Ele entrou no programa Tough Enough, um reality show da WWE que funcionava como uma grande peneira para descobrir novos talentos. Porém, Patrick Clark não venceu a competição. Na verdade, ele foi eliminado até cedo demais, mas algo nele chamou a atenção. Ele era diferente, falava com paixão, vivia a luta livre intensamente, tinha aquele brilho nos olhos que todo mundo percebe, e foi isso que bastou para que a WWE o contratasse mesmo sem vencer o programa. A empresa via bastante potencial nele. E nos anos seguintes, Patrick Clark tentou criar alguns personagens, um deles inspirado em Donald Trump, que acabou não agradando ninguém. Era estranho, forçado e simplesmente não funcionava. Mas ele não desistiu, continuou insistindo, testando, até que em 2017 encontrou a identidade que mudaria a sua vida: o Velveteen Dream. Inspirado em Prince, o icônico cantor dos anos 80, Dream era ousado, excêntrico e provocador. Ele não parecia se importar com o que os outros pensavam dele. Ele entrava para as lutas com roupas extravagantes, pintava o rosto, usava óculos estilosos e parecia sempre um passo à frente dos outros. E não era só o personagem, ele sabia lutar, tinha carisma no microfone e conseguia prender a atenção do público de uma forma que poucos conseguiam fazer. Rapidamente, se tornou um dos favoritos do NXT. Sua rivalidade com Aleister Black em 2017 foi o ponto de virada para ele. O famoso momento em que Aleister Black, após derrotá-lo, pegou um microfone e disse: "Aproveite a infâmia, Velveteen Dream." Ficou marcado para sempre. Então ali, Velveteen Dream deixou de ser apenas uma promessa. Ele virou uma realidade. E depois disso, meus amigos, o céu parecia ser o limite. Velveteen Dream participou de lutas históricas, brilhou contra nomes como Ricochet, Adam Cole e Tommaso Ciampa, e se consagrou campeão norte-americano do NXT em 2019. E o reinado foi longo, mais de 200 dias como campeão, e ele mostrou que podia carregar um título com muita dignidade, defendendo contra adversários de alto nível. Velveteen Dream fazia tanto sucesso no NXT que o próprio John Cena chegou a dizer publicamente: "Se eu pudesse enfrentar qualquer um no NXT, eu escolheria Velveteen Dream." E isso vindo de John Cena não é pouca coisa, é praticamente uma consagração dentro da WWE. E os fãs também estavam apaixonados pelo personagem. Ele era ousado, criativo e diferente de tudo que a WWE tinha no roster principal. Todo mundo esperava pelo dia em que ele seria chamado para o Raw ou para o SmackDown, e parecia inevitável que ele se tornaria campeão mundial em algum momento na empresa. O personagem de Velveteen Dream estava no topo do mundo, mas foi então que em 2020 tudo começou a desmoronar para Patrick Clark. O mundo estava em meio a uma pandemia quando começaram a surgir acusações contra Velveteen Dream. Mensagens e áudios supostamente enviados por ele a menores de idade vazaram nas redes sociais. Prints circularam e as acusações ganharam força rapidamente. What school do you go to?
Foi então que Velveteen Dream acabou negando tudo, e a WWE disse ter feito uma investigação e afirmou que não encontrou provas concretas. Mas na luta livre, a percepção é quase tão importante quanto a realidade. E para os fãs, a imagem de Velveteen Dream já estava muito manchada. E não era só com o público. Nos bastidores, relatos diziam que o clima estava cada vez mais pesado, e colegas de trabalho já não queriam dividir o ringue com ele, e a confiança havia sido quebrada. E a cada dia que passava, o personagem de Velveteen Dream acabava sumindo no horizonte. E mesmo com todo o talento que ele tinha, Velveteen Dream nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele acabou voltando para o NXT, mas sem a mesma energia, sem o mesmo apoio e sem a mesma paixão do público. Os gritos de Velveteen Dream foram substituídos por vaias, desconfianças e até protestos, com várias pessoas aparecendo no show com cartazes de Fire Velveteen Dream, ou seja, demita o Velveteen Dream. E a situação ficava pesada a cada dia que ele continuava dentro da WWE. A combinação da reação negativa do público, falta de apoio interno e problemas externos que surgiram em paralelo fez com que o seu tempo no NXT entrasse em declínio gradual, mas implacável. E mesmo sendo tecnicamente excelente e mantendo momentos de brilho, a percepção de que ele já não era mais confiável ou a próxima grande estrela tomou conta. E esse período foi essencial para que a WWE eventualmente decidisse cortar relações e demiti-lo em 2021. E depois de anos de altos e baixos, o que parecia ser apenas uma fase difícil se transformou em um verdadeiro pesadelo. Em 2022, Velveteen Dream se envolveu em uma série de acidentes que chocaram o mundo da luta livre e praticamente enterraram qualquer chance de retorno imediato à WWE ou a outra grande empresa. O primeiro incidente aconteceu em uma academia. Segundo relatos divulgados pela empresa, Dream estava em um setor que estava sendo limpo e recebeu instruções para se deslocar. A reação dele foi explosiva. Teria se recusado a sair, entrado em um confronto físico com o funcionário e até supostamente o agredido, com socos e até mordidas no peito. O caso resultou em acusações formais de agressão, invasão de propriedade e desobediência a aviso prévio, crimes que, mesmo sendo considerados leves juridicamente, geraram repercussão imediata nas redes sociais e na mídia especializada de luta livre. E a situação se complicou ainda mais 6 dias depois, quando Velveteen Dream foi preso novamente, dessa vez por violar a condicional de outro processo envolvendo drogas. E o que já era um incidente isolado se transformou em um padrão de comportamento problemático, reforçando a narrativa de que ele estava perdendo completamente o controle da sua própria vida. As imagens de suas prisões viralizaram, e uma delas ele foi visto discutindo com policiais, xingando e admitindo estar alcoolizado no momento do incidente. A situação transformou-se em um escândalo público, transformando o que antes era apenas um problema de carreira em uma crise de imagem e reputação irreversível. E como se não bastasse, outro ex-lutador da WWE, EC3, levantou uma acusação gravíssima. Ele afirmou que durante uma festa na casa de Velveteen Dream, uma câmera havia sido colocada de forma suspeita dentro do banheiro, filmando outras pessoas sem o seu consentimento. Velveteen Dream negou qualquer irregularidade, mas a acusação aumentou ainda mais a pressão sobre ele e consolidou a percepção de que sua carreira estava chegando ao fim. Esse período marcou o verdadeiro fundo do poço para Velveteen Dream. Ele passou de jovem promessa e sensação do NXT para alguém praticamente isolado de toda a comunidade da luta livre, sem colegas para apoiá-lo, sem fãs ao seu lado e com a reputação completamente manchada. Não havia mais oportunidades na WWE. Qualquer outra grande empresa de luta livre provavelmente o via como um risco reputacional muito alto para investir em sua contratação. E para os fãs, a queda foi chocante. Muitos lembram do lutador carismático que era ovacionado pelo público e tinha o apoio de figuras como John Cena. Mas a combinação de problemas legais, acusações graves e comportamento questionável nos bastidores destruiu rapidamente qualquer chance de recuperação. Velveteen Dream estava nesse ponto, no fundo do poço.
Um lutador talentoso e carismático, mas que perdeu tudo devido a uma sequência de más decisões, acusações e acidentes da vida pessoal. O personagem que uma vez inspirou milhões havia se transformado em um símbolo de oportunidades desperdiçadas e alertas sobre os perigos de não cuidar da própria imagem e reputação. Hoje, Patrick Clark tenta pelas redes sociais reconstruir a sua imagem. Ele posta vídeos, frases motivacionais, pede uma segunda chance e usa o lema "Não sonhe, acredite". Mas a verdade para Patrick Clark é dura. Nenhum lutador da WWE, antigo colega de vestiário, saiu em defesa dele, nenhum. E na luta livre, isso significa muito, porque quando você perde o apoio do vestiário, perde também as portas para o futuro. Velveteen Dream tinha tudo para ser um ícone na luta livre. Ele tinha carisma, talento e presença. Ele poderia estar hoje no topo da WWE, disputando os cinturões mundiais, participando de main events na WrestleMania em momentos históricos. Mas escolhas ruins, polêmicas e problemas pessoais destruíram tudo isso. E essa é uma das maiores histórias do que poderia ter sido no mundo da luta livre moderna. Então, meus amigos, fica a grande pergunta: será que ainda existe algum caminho de redenção para Patrick Clark? Ou o sonho do Velveteen Dream acabou de vez? Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!